Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial, terça-feira, aquela nossa injeção de neurociência na veia. E a série Neuroanatomia continua. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vale a pena maratonar, porque tá tudo bem explicadinho, tintim por tintim, como é que a gente tem que pensar a anatomia do sistema nervoso. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar toda essa série. Hoje eu estou absolutamente suspeita aqui, estou, sim, totalmente comprometida, porque nós vamos falar do meu xodó, um deles. Eu tenho 2 grandes xodós no sistema nervoso e hoje nós vamos falar de um deles, que quem sabe tenha sido a maior epifania que eu vivi estudando sobre o sistema nervoso, que é o nosso querido, amado cerebelo, o pequeno cérebro. Bom, primeiro que isso já é uma tremenda de uma injustiça, e eu já falei aqui no canal sobre o cerebelo em outras perspectivas, funcionais especialmente, tem vídeo explicando toda a funcionalidade do cerebelo, mas, acho que a maior injustiça que o cerebelo já recebeu foi essa alcunha de pequeno cérebro, cérebro pequeno, porque se a gente for olhar a quantidade de neurônios que o cerebelo possui frente ao restante do sistema, vocês vão ficar bastante impressionados. No cérebro humano adulto, né, a gente encontra cerca de 86 bilhões de neurônios. Esse número a gente deve a uma neurocientista brasileira, Suzana Herculano-Ozel, que desenvolveu uma técnica para fazer a contagem dos neurônios e cravou esses 86 bi, com B de bola, né, para a média dos neurônios de uma pessoa adulta. E pasme, porque o tal do pequeno cérebro, ou cerebelo, que deveria ser pequeno, mas de pequeno não tem nada, possui 69 bilhões de neurônios neste mesmo cérebro adulto médio. Quer dizer, dos 86 bi, 69 bi estão no cerebelo. Então não tem nada de pequeno nessa história. Mas o curioso sobre o cerebelo é que ele originalmente, ali do ponto de vista filogenético, ele se origina de uma região relativamente primitiva, né? Se a gente lembrar aqui da série Neuroanatomia, vocês viram que eu falei para vocês que, à medida que a gente vai subindo em direção ao cérebro, ao córtex cerebral, nós estamos aumentando a complexidade funcional desse sistema. E o cerebelo, ele parte ali do segundo andar, né? Se você lembrar que eu dividi 5 andares, né? A ponte, ou a região embrionária chamada de metencéfalo, que depois vai originar a ponte do tronco encefálico, é a origem do cerebelo. Então o cerebelo, a estrutura do cerebelo, ele se origina de uma porção relativamente primitiva do sistema nervoso. Mas por que que então, mesmo sendo primitivo, sendo antigo, vamos dizer assim, né, que é uma palavra, quem sabe, seja mais justa ao cerebelo, seja mais antigo do ponto de vista filogenético, ele alcançou, um número de neurônios tão elevado, sendo que a maior parte das estruturas mais simples, como é o caso do próprio bulbo, da ponte, dos núcleos da ponte, os núcleos do mesencéfalo, nós estamos falando de números de neurônios bem menos evidentes. Nós estamos na casa de milhões de neurônios. Só quando a gente chega no cérebro propriamente dito, que envolve hipotálamo, tálamo, núcleos da base, toda a região de córtex, é que nós estamos falando de um número na casa de bilhões de neurônios. E o cerebelo, então? O cerebelo é um completo alienígena nessa história, né? Se fosse o estudo sobre as tecnologias humanas, né, já iam dizer que era um ET que pousou e que construiu essa tecnologia do cerebelo, porque ela é totalmente desconectada da lógica que está tendo ali, evolutiva até aquele momento. Mas dá para a gente entender isso de uma forma, quem sabe, até mais interessante, que é a seguinte: o que acontece com o cerebelo é que ele é formado pelo mesmo tipo de circuito desde a sua origem. Então, se a gente pegar as porções mais antigas do cerebelo, que representam as áreas mais centrais do cerebelo, estão mais no interior do cerebelo, e os núcleos profundos do cerebelo, que são menores, nós vamos estar falando de funções relativamente simples. Tá? Então, se você pegar as regiões do vestíbulo cerebelo, que envolvem uma parte
do lobo flóculo nodular, que é o menor lóbulo do cerebelo, somado ao próprio núcleo vestibular, que está no tronco encefálico ainda não é um núcleo propriamente do cerebelo. Então, essa primeira porçãozinha funcional que a gente já vai encontrar nos primeiros vertebrados, né, que forma o lóbulo flóculo nodular com este núcleo que fica no tronco encefálico, chamado de núcleo vestibular, ele já está realizando uma tarefa que não muda muito em termos de complexidade em relação às porções mais elaboradas do cerebelo, que envolvem as áreas do hemisfério lateral do cerebelo e os núcleos denteados. Então, para você entender, a gente poderia dividir o cerebelo em 3 grandes partes. O famoso, como eu falei agora para vocês, vestíbulo cerebelo, que envolve a porção mais antiga do córtex cerebelar, que é o lobo flóculo nodular, mais os núcleos vestibulares, que se situam na região do tronco encefálico, ali na ponte. Depois nós temos o espinocerebelo, que envolvem as áreas de vermes e paravermes e os chamados núcleos interpósitos, mais o núcleo globoso emboliforme, né, e o fastigial. São esses 3 núcleos que envolvem essa região do espinocerebelo, são núcleos mais simples. E uma terceira porção mais elaborada, que é o chamado cérebro-cerebelo, que vai envolver as regiões laterais do hemisfério cerebelar e o núcleo denteado, que é o maior núcleo profundo do cerebelo. Mas olha que interessante. Essas 3 porções vão ser, na verdade, um mesmo circuito, um mesmo tipo de circuito, formado pelo mesmo tipo de neurônio, formando circuitos muito parecidos e multiplicados aos bilhões. Então, é a mesma coisa multiplicada por bilhão. Para quê? Para justamente entregar essa função que o cerebelo executa para outras necessidades do sistema nervoso. Eu diria com bastante tranquilidade que o cerebelo, durante o processo evolutivo, mostrou seu valor do ponto de vista funcional, de tal sorte que as estruturas do sistema nervoso que se apoiavam funcionalmente no cerebelo tinham uma maior chance de produzir comportamentos adaptativos. E aí fica lindo da gente entender o papel do cerebelo, porque no fundo, ele é formado por um tipo de circuito padrão que envolve uma célula que traz informações da periferia do corpo, então todos os sentidos, né? Visão, audição, tato, propriocepção, e essas informações chegam ao cerebelo através das famosas fibras musgosas, os neurônios musgosos, né? Que fazem parte desse circuito. Daí esses neurônios se conectam com uma tríade de neurônios chamada de glomérulo cerebelar, que vai envolver 3 células diferentes, a célula de Golgi, mais um neurônio que vai formar a fibra paralela, e mais uma célula chamada de célula estelar, e nesse glomérulo vai acontecer o grande processamento da função cerebelar, que acredita-se que esteja muito relacionado com o tempo, com temporização do movimento, do liga e desliga, por exemplo, de determinados circuitos, outros circuitos neuronais. E, por fim, esse conjunto de neurônios vão ter uma saída através das fibras paralelas, que vão levar ao córtex cerebelar. E lá no córtex cerebelar será feita a sinapse com a famosa célula de Purkinje. A célula de Purkinje é conhecida como a célula que tem a maior árvore dendrítica de todo o sistema nervoso. Mas o mais interessante dessa história do circuito cerebelar vem agora, porque de uma outra região do tronco encefálico também, chamado de núcleo olivar, vão surgir neurônios que são conhecidos como fibras trepadeiras. Essas fibras trepadeiras são a segunda entrada de informação que o cerebelo recebe. A primeira, através das musgosas, foi uma informação sensorial que alimenta o cerebelo sobre o que está acontecendo no mundo. E essa segunda chegada, que se dá através das fibras trepadeiras, na verdade é uma informação que não tem nada a ver com um dado sensorial específico, mas é um detector, provavelmente, né? Acredita-se que a principal função dessas fibras trepadeiras seria agir como uma detecção
de erro. E olha que legal então, através dessa detecção de erro, o sistema que foi acionado e que produziu esse erro será temporariamente derrubado, eletricamente derrubado. Ele sofre o que a gente chama de, eh, long term depression, depressão de longo prazo. E aí, esse circuito que acabou de ser usado ali no cerebelo, tende a não poder ser reativado, porque ele foi deprimido pelo sinal de erro. E aí o cerebelo vai fazer uma tentativa com um outro circuito, tentando temporizar alguma coisa de outra forma. Está dizendo: "Carla, não entendi nada". Pois bem, é muito complicado mesmo da gente fazer essa analogia entre a estrutura, que é esse monte de circuito exatamente igual, multiplicado aos bilhões, e que se transforma no maior, reservatório, vamos dizer assim, de neurônios que a gente tem disponível, cujo papel basicamente é produzir circuitos que vão gerar a automatização de funções do sistema nervoso. Através do quê? Através dessa possibilidade de ativar esses circuitos pelos sinais sensoriais, produzir uma resposta que é uma tentativa, avaliar o resultado dessa tentativa, detectar se o nosso objetivo não foi alcançado e, através de um sinal de erro, permitir que esse circuito não seja mais utilizado, pelo menos temporariamente. E aí, com o treino, tentativas, erros e treino, você consegue automatizar padrões motores, por exemplo, equilíbrio, padrões motores, como, por exemplo, alguma motricidade fina, né, alguma elaboração fina da motricidade, ou também padrões ligados a tipos de pensamento, reações emocionais. E hoje, dada justamente a abrangência anatômica e funcional do cerebelo, nós estamos cada vez mais acreditando na possibilidade deles funcionar como um grande automatizador de padrões, que vai fazer com que o nosso sistema nervoso se transforme num sistema eficiente. Porque se não houvesse esses padrões automatizados, a a letargia, vamos dizer assim, de resposta do sistema nervoso seria incompatível com a necessidade de resposta rápida que nós temos. Então, pode ser que o cerebelo seja realmente o grande responsável por nós conseguirmos produzir um cérebro com processamentos complexos e ainda assim eficiente. Porque esses dois pratos da balança vivem brigando entre si. Quando você precisa de processamentos mais elaborados, você precisa de mais tempo. E, em geral, você precisa de respostas rápidas para atender às necessidades do cotidiano. Então, como é que conciliou-se isso? Automatizando padrões, e provavelmente o cerebelo tem tudo a ver com isso. Espero que você tenha gostado de conhecer um dos preferidos, né, um dos queridinhos da Carla, porque realmente eu acho que ele tem tudo a ver com o fato da gente poder ter a potência que a gente tem. Gostou? Tá gostando da série de neuroanatomia? Então não esquece de curtir, compartilhar, mandar para as pessoas que você acha que vão ver relevância nisso. Aproveita e dá aquele valeu, né? Pensa, uma aula dessa assim, difícil da gente produzir esse vídeo, o pessoal da Complain apanha para fazer essa produção, para entregar valor, para você poder entender essa neuroanatomia. Então não esquece de deixar aí, né, um agrado para esse povo todo que trabalha aqui no Nada Trivial, e especialmente seu carinho através do seu comentário, através do seu like. Um grande abraço e eu te vejo no próximo.